Clarice Lispector, escritora alienada. Pouco depois de ter retornado de Berna, na Suíça, onde vivera durante 3 anos, em virtude da carreira diplomática do marido, e tendo voltado a residir no Rio de Janeiro, em 1950, a escritora Clarice Lispector, 1920-1977, foi registada pela DPS, Divisão de Polícia Política e Social, durante o mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra, talvez por ser de nacionalidade russa, sendo imediatamente associada aos ideais comunistas, ter origem judia ou porque, não sendo propriamente ainda uma subversiva, tivesse vários amigos, colegas e conhecidos com quem privava que o eram. De esquerda, anti-getulistas, ou seja, anti-Getúlio Vargas, e não identificados com o governo Dutra. Mais tarde, no ano de 1973, voltaria a ser de novo registada, desta vez pelo SNI, Serviço Nacional de Informações, órgão da ditadura militar, que registou dados de natureza biográfica da escritora e participações suas em eventos considerados subversivos, nomeadamente o facto de, em 1968, ter saído às ruas com os artistas em solidariedade aos estudantes. A célebre passeata, que em Portugal se chama manifestação, a célebre passeata das 100 mil, e ter declarado no jornal Última Hora, passo a ler Clarice, eles, os estudantes, têm toda a razão em lutar por um mundo menos podre do que este que vivemos atualmente. Pelo facto de Clarice ter assinado o manifesto crítico do governo e um telegrama em que 49 intelectuais e artistas pediam a reforma da obsoleta legislação da censura, ter participado numa reunião de oposicionistas onde pronunciou discurso sobre a necessidade de união de classes contra a ditadura. Tudo isto com a agravante de ser uma escritora, intelectual, figura pública, casada com um diplomata, do qual se divorciou em 1959, colaboradora do Jornal do Brasil, onde publicava uma crónica semanal em que, diga-se de passagem, quando fazia alguma crítica ou dava a conhecer a sua posição política, era sempre muito discreta, fazendo-a de uma forma muito velada. E de fazer entrevistas para a revista Fatos e Fotos a artistas que eram persona non grata do regime, dando-lhes espaço para manifestar o seu descontentamento, isto num tempo em que toda a imprensa estava sob apertada vigilância da censura no Brasil. Apesar de ser totalmente partidária da liberdade, de ter participado em diversas iniciativas críticas da ditadura militar, de incomodar os governos antidemocráticos desse tempo e da sua obra e do seu posicionamento político demonstrarem o oposto, Clarice, mas não só ela, era vista por muitos, nomeadamente pelos radicais de esquerda, como sendo centro ou de direita. Era acusada de não ter uma literatura engajada, de exercer a arte pela arte, de ser uma alienada, de ter uma existência completamente aliada da luta oposicionista. Certo dia, Henrique Sousa Filho, cartunista, jornalista e escritor, um jovem humorista feroz oponente da ditadura, acusou a escritora de viver dentro de uma redoma de Pequeno Príncipe, para ficar no mundo de flores e de passarinhos, enquanto Cristo estava sendo pregado na cruz, declarando-a como uma morta-viva. Acusação essa de que, anos mais tarde, se viria a arrepender publicamente. Posteriormente, Sérgio Fonta, do Jornal de Letras, em abril de 1972, perguntou à escritora: "Você ouviu o que o Enfield, portanto o tal cartunista e escritor, falou sobre você no Pasquim?" Muito serenamente, como era seu apanágio, Clarice Lispector respondeu-lhe: "Vi. No começo fiquei muito zangada, porque ele não me conhece o bastante para saber o que eu penso ou não. Não estou isolada dos problemas. Ele não sabe o que eu penso. Fiquei meio aborrecida, mas depois passou. Se eu me encontrasse com ele, a única coisa que eu diria é: olha, quando você escrever sobre mim, Clarice, não é com 2 S's, é com C, viu? Só isso é que eu diria para ele. Mais nada." E arrumou o assunto. Grande Clarice. Gratidão, fique bem, até à próxima.